iniciando o programa Alegria de Viver. Eu tenho certeza que você está esperando esse programa, um novo capítulo do livro de Humberto de Campos. E quem escreve, quem auxilia Humberto a trazer as suas ideias aqui para nós encarnados é o nosso querido Chico Xavier. E a obra, você já sabe, Estante da Vida. Estamos fazendo leituras, comentários, a cada capítulo uma informação diferente, uma informação nova. Nós sabemos que Humberto de Campos sempre pesquisa histórias interessantes no plano espiritual e traz para nós. Então, você está convidado, inclusive, se você não entrou, não conhece o programa, assista os programas anteriores, tem muitas histórias interessantes, muitas coisas boas. Hoje entraremos num novo capítulo, estamos já em torno do capítulo, hoje será o capítulo 29, estamos mais para o final da obra, porque, se não me engano, nós temos aqui já quase 40 capítulos, e estaremos hoje no capítulo 29, quase 30, estamos já para finalizar, mais para o final do livro. Então, você que está conosco já conhece, já pôde admirar as belezas que Humberto de Campos traz para nós. E assim, estamos compondo a nossa estante, a estante da nossa vida, que é repleta de histórias, de vivências, de aprendizados, de tudo aquilo que nós recolhemos durante o curso da nossa vida, as experiências que tivemos, tudo isso nós vamos meio que colocando na nossa estante. E eu espero que você sempre coloque na sua estante boas experiências, e mesmo que sejam experiências difíceis, que elas tenham servido para você de crescimento, de oportunidades para que você tenha conseguido superar as dificuldades e crescer com elas. É assim, tanto para você, para mim, quanto para todas as pessoas que estão aqui também conosco, nos assistindo. Essa é a grande finalidade da vida, aprendermos, evoluirmos. E é isso, vamos em frente. Pegue seu livro, seu caderno, faça as suas anotações. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, Solange, querida companheira, que está sempre procurando ilustrar com a sua competência essas passagens tão belas que o livro Estante da Vida nos oferece e que certamente poderão suscitar em todos nós reflexões úteis, importantes e atuais. Eu tenho convicção de que você que está acompanhando o nosso programa já há um bom tempo neste livro e tem se surpreendido com muitas das coisas que Humberto de Campos está falando, porque são elas muito atuais. Elas se aplicam especificamente aos dias que nós estamos vivendo, apesar de terem sido escritas na década de 60 do século passado. Esse livro foi publicado, salvo engano, em 1969, a primeira publicação dele, isso mesmo, primeira edição de 1969. Então você imagina, 79, 89, 99, 2009, 2019, 50 anos. São 53 anos, ou 54 anos, agora em 2023. Porém, são temas que ainda parecem ser mais atuais hoje do que quando foram apresentados pela primeira vez no livro. E isto não será diferente com o capítulo que hoje nós iremos tratar. Por isso, eu acho que é muito útil que você, além de assistir nossos programas, que você tenha este livro. Adquira-o, não é caro. Procure em sebos, se você não tem muitos recursos para comprar um livro novo, adquira em sites que vendem livros usados, eles sempre são mais baratos e eles muitas vezes estão em ótimo estado. E com isso você vai tendo este acervo para ir consultando, porque às vezes você está num lugar onde não dá para assistir televisão, ligar celular nem nada, mas você tem um livro e com ele você vai também aprofundando aquilo, o pouco que a gente possa comentar ou te oferecer como uma interpretação. Porém, tudo aquilo que nós falamos aqui sempre está lastreado naquilo que a doutrina espírita nos ensina, com a profundidade das obras básicas, sendo respeitadas aqui por esta pleiade de espíritos, entre os quais está Humberto de Campos, de maneira que você possa também ter segurança naquilo que nós estamos apresentando a você, na leitura e comentário de cada capítulo. Hoje,
capítulo 19, ou melhor, 29, vai falar sobre um devoto, um devoto. O devoto é aquela pessoa que se devota, que se liga a uma corrente de religião, de filosofia, de clube esportivo, de lazer. Eles se devotam, eles são pessoas que votam a sua vivência àquele estilo de ser. Porém, esse devoto, ele estava muito desiludido. Porém, para que nós entendamos essa história, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o nosso dia a dia. Essa realidade que vamos ver depois expressa aqui tem uma ligação muito grande com um capítulo do Evangelho. Um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se você procurar, deve ser o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. Solange vai dar uma olhadinha. Porque o capítulo 16º do Evangelho está alertando a todos nós sobre um conflito natural que existe entre o atraso evolutivo, que gosta muito das coisas da matéria, que gosta muito das emoções primárias, e aquilo que significa você subir a montanha. A subida é sempre árdua, sempre exige um esforço. Você tem que renunciar a certas coisas, tem que deixar para trás coisas pesadas, para que você tenha fôlego e tenha força para chegar até o alto do monte. É isso mesmo, Solange? É isso mesmo, André. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando nós entendemos o conteúdo dessa passagem, nós entendemos que o que Jesus está ensinando nesse capítulo tem uma ligação muito grande com o estilo de vida, com a perspectiva evolutiva que cada um elege para a sua jornada. Nós estamos na Terra com um projeto. Este projeto é algo que nós mesmos traçamos antes da reencarnação. Porém, quando nós nascemos, nós estamos metidos numa sociedade, vivendo em comunidade, e muitas vezes o projeto original, ele começa a ser adulterado pela nossa preguiça, pela nossa vaidade, pela nossa ambição, pela nossa vontade de ser outra coisa. E com base no mundo materialista, esta outra coisa, que geralmente está impregnada de imperfeições da matéria, será também apoiada pelas outras pessoas. As outras pessoas vão dizer, nossa, você tem razão, é isso mesmo. E para você entender o que eu estou dizendo, eu vou contar uma historinha, Solange, que nós ouvimos do nosso querido Alípio Gonzalez, nosso irmão, o maior divulgador da doutrina espírita em língua espanhola. Ele que fez da sua vida uma dedicação, juntamente com a sua esposa, nossa querida Ana de Jesus, a multiplicação do conhecimento espírita, através da tradução de obras para o castelhano, da publicação, da edição e da distribuição quase que totalmente gratuita, de mais de 4 milhões de livros em papel, que foram impressos às expensas, com o dinheiro que ele ganhou trabalhando honestamente ao longo de sua vida, e que depois que ele descobriu este caminho, ele renunciou a essas coisas do mundo para se dedicar a essa libertação que aconteceu com ele também. Então o Alípio, quando conversava conosco, inclusive aqui na TV Mundo Maior, o Alípio esteve várias vezes na rádio Boa Nova, ele contava-nos o seguinte: na primeira etapa da sua existência física, ele veio de uma família muito pobre, um trabalho muito intenso, de campesino, de alguém que morava em Ilhas Canárias, tinha que passar muita aflição, muito apuro. Depois de seus 16, 17, 18 anos, ele se mudou para a Venezuela e lá ele começou a trabalhar feito, como ele dizia, feito uma bestia, essa besta de carga. E ele, com esse trabalho, ele foi conquistando recursos, juntando, amealhando, e ele se tornou um homem bem-sucedido, dono de uma empresa. Porém, nessa fase da vida dele, como ele mesmo conta, ele também carregou com ele as tendências do mundo.
Então ele fumava, ele bebia, ele tinha uma vida, às vezes, não correta do ponto de vista afetivo. E isso para ele era normal. Os homens da sua época viviam assim, viviam se desgastando fisicamente, tomando... Eles tinham, na empresa que ele trabalhava, ele tinha mais 3 sócios. Vejam só, ele e mais 3 sócios encomendavam vinho da Espanha que vinha em barris. E eles tomavam vinho desse barril, que quando chegava eles dividiam em garrafas e cada um levava um pouco, em tal quantidade que uma vez ele recebeu na empresa dele na Venezuela a visita de um senhor espanhol que veio da Espanha até Caracas exatamente para conhecer os seus melhores clientes, porque o dono da empresa vinícola espanhola, tendo que fornecer tantos barris de vinho para Caracas, ele acreditava que as pessoas em Caracas, as pessoas que estavam lá, estavam revendendo o seu vinho por outro preço. Ele desconfiava disso, porque não era normal um fornecimento tão grande. Mas de verdade não era. Ele chegou lá na empresa, encontrou os donos, viu que eles mesmos consumiam o vinho. Tal era a quantidade. Então, o Alípio nos contava o seguinte: quando ele chegou nesta fase em que ele já estava cansado de ter essas aventuras, cavalo para correr no hipódromo, passeios à vontade, bebida, fumava, ele começou a se sentir vazio, até que ele encontrou a doutrina espírita, para a gente encurtar a história. Encontrou o espiritismo, aquilo caiu para ele como um bálsamo. E ele então começou a ler assim, avidamente, tudo que podia, tudo que vinha com a psicografia de Chico Xavier, ele comprava. E nessa fase, então, ele começou a ter a incompatibilidade entre o velho homem, o homem que servia a Mamon, e aquele que estava agora se voltando para o Cristo, que ele sempre procurou, desde jovem. Então, o Alípio parou, como ele diz, ele teve um surto uma vez tomando um banho e pediu a Deus, levou as mãos para o céu e disse: Senhor, me ajude a sair, me dê força para eu vencer as minhas fraquezas. Ele então decidiu parar de beber. Parou de beber, não tomava mais nada. E ele disse, para parar de beber, ele sofreu um pouco, mas ele não voltou atrás. Quando ele decidiu parar de fumar, e ele parou mesmo de fumar, ele ficou 15 dias com febre, Solange. Imagina isso. O corpo estava sentindo falta daquela nicotina, e ele então ficou febril, a tal ponto que a sua esposa, vendo o estado dele, dizia assim: Alípio, fuma um pouquinho, porque eu prefiro ser a mulher de um fumante do que a viúva de um ex-fumante, dizia ela para ele, né? Mas ele não, ele firmou a sua posição. E então ele nos contava, e esse é o cerne do que nós queremos dizer a você, que quando ele bebia e ele tomava cerveja, vinho na casa dele, os seus parentes, os parentes dele, os parentes da esposa, nunca se incomodaram de vir até a casa dele ou de estarem juntos numa festa e alertá-lo: escuta, você está bebendo muito, isso vai te fazer mal, isso não vai ser bom para você, isso é prejudicial para a sua saúde. Nunca ninguém falou nada. Mas bem ainda eles gostavam, porque tinha para todo mundo. Uhum. Aí quando o Alípio decidiu não beber mais, quando ele parou de beber, começaram a vir falar com a esposa dele: escuta, o que está acontecendo com o seu marido, que não está mais bebendo? Nossa, ele está com algum problema de saúde, ele ficou fanático. E começaram a censurar a sua posição de não mais beber. Os que estavam antes do lado dele, e que agora, vendo que ele não queria mais se entregar ao vício, se queixavam. O que aconteceu? Que não bebe mais. Essa história de religião muda a cabeça das pessoas. Ele está ficando beato, fanático. Exatamente, Solange. Então, ele nos conta isso exatamente para nos dar a medida do que significa você estar servindo a dois senhores que são incompatíveis.
E as pessoas que estão ao lado, elas estão tão hipnotizadas pela normalidade da materialidade que lhes parece espantoso que alguém rompa com essa tessitura de vícios misturado com virtudes, de ser bonzinho de dia e malzinho de noite, de ser honesto quando todo mundo está vendo e ser safado e desonesto quando você está podendo dar os seus pulos sem ninguém ver. Então, essa contaminação faz com que a gente, ao encararmos uma vertente filosófica, uma vertente religiosa que fala das virtudes, e isso não é novidade. Nós estávamos conversando outro dia e estávamos falando, e se você vai lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Você verá que já 500 anos antes da chegada de Jesus, ou seja, há 2.500 anos, a espiritualidade estava enviando espíritos de cunho elevado para a moralização dos hábitos, para a abertura da mente, a fim de que as pessoas começassem a pensar a vida de uma forma mais nobre, de uma forma mais bonita. Entre isto, você vai encontrar, por exemplo, a escola dos estoicos, não é, Solange? É isso mesmo. Que a Solange de vez em quando também comenta. É, isso. Os estoicos trazem muitos ensinamentos que são semelhantes a essas questões que nós tratamos agora com relação à doutrina espírita, às diversas vidas, as diversas idas e vindas da alma. E os estoicos trazem posturas muito ligadas às questões evangélicas, às questões cristãs. Então, naquela época, nós vamos ver que as pessoas, 500 anos antes do Cristo, elas já tinham, é bonito nós pensarmos nisso, né? Elas já tinham uma filosofia que dava um norte para elas, e essa filosofia ela dava um caminho de como é importante você ter uma certa temperança, você não se deixar levar pelas coisas do dia a dia, não se deixar envolver pelos vícios, pelos maus hábitos, você buscar sempre ter um equilíbrio durante a sua trajetória. Tudo isso já era falado lá atrás. E assim nós vemos que sempre temos seres iluminados que vêm, que nos deixam mensagens importantes em todas as épocas da humanidade. E assim com a doutrina espírita, que o Alípio agora estava já descobrindo e lendo e bebendo dessa fonte. Porque o Espiritismo é uma fonte muito rica desses ensinamentos todos sobre as questões espirituais. E esses estoicos, eles enalteciam a resistência aos prazeres, sem tornar o homem amargo, azedo, áspero, mas vendo virtudes naquilo que a maior parte das pessoas vê como sacrifício, como peso, como tendo que me limitar. Já os estoicos diziam que as renúncias elas eram construtivas, da mesma forma que a poda de uma árvore ajuda a árvore a crescer com mais vigor. Então, ao falarem do espírito, já naquele tempo, nós vamos encontrar essas filosofias elevadas que estavam também dividindo o espaço cultural na antiga Grécia com os outros hedonistas. O hedonismo é a maneira pela qual as pessoas cultuavam o prazer. Então você vê, os estoicos tinham uma postura de nobreza, os hedonistas não. O hedonista tinha, aproveite enquanto você está na terra, porque depois ninguém garante que vai existir alguma coisa. Você, se não fizer o máximo que puder, você está perdendo para outro que está aproveitando mais do que você. O hedonismo é justamente a manifestação antiga do que hoje nós chamamos de materialismo. Então você vê que é também tão velho quanto o esforço da espiritualidade em erguer a criatura. Porque é muito mais fácil falar ao ser primitivo dos prazeres que o primitivismo lhe garante do que você conseguir adeptos trazendo o primitivo para algo um pouco mais nobre, que é subir a montanha. É mais fácil descer do que subir, né? É mais fácil ficar no charco ou descer do que você sair do charco e subir. Isso não exige nenhum trabalho. Você fica na mesma, você desfruta. Está como a maioria está, que é a grande desculpa do hedonismo, do materialismo. Todo mundo faz, qual é o problema de eu fazer? E esta visão tosca, estrábica,
ela chega até a nossa atualidade. E nós vamos encontrar sempre nos caminhos religiosos de hoje essa disputa entre você se esforçar para ser melhor, cultivando os princípios elevados que nós encontramos em todas essas escolas filosóficas e, sobretudo, nos exemplos de Jesus, ao lado de chamamentos sedutores, de tendências consumistas, de coisas que a maioria gosta, porque é justamente Mamon, no Evangelho, no capítulo 16º, é a expressão da riqueza. Este Mamon era um deus materialista na época, que era representado por uma estátua que era plasmada por prata ou por ouro. E era o Deus ao qual as pessoas que queriam riquezas faziam oferendas. Mamon, então, era um deus pagão que representava a boa sorte do dinheiro, da riqueza, do poder. E as pessoas que queriam isto se dedicavam a este Deus, faziam oferendas a ele, geralmente oferendas materiais. E como nós não vemos isso hoje na tal da teoria da prosperidade? Você já ouviu falar, não viu? Muitas igrejas, muitos caminhos religiosos vêm com esta cantilena, a teoria da prosperidade, você vai dar para que consiga mais coisas ainda, porque Deus vai te conceder isto. Como se, na verdade, nós estivéssemos lidando com um empresário, um mega empresário lá do alto, que quanto mais você dá para ele, ele multiplica para você e te devolve, materialmente falando. Nós não vemos a teoria da prosperidade aplicada no aspecto moral. Seja mais honesto e você prosperará como espírito. Você encontrará lugares muito melhores para quando o seu corpo perecer. Não, a gente não vê isso. A prosperidade é a cantilena de Mamon para que você faça aquilo que na terra represente você ganhar coisas do mundo físico. E, estranhamente, se opõe ao próprio conselho de Jesus. Jesus fala aos seus discípulos: guardai os tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói, nem a traça come, porque é lá que está a verdade. Não junteis tesouros no mundo, para que você não tenha que depois ser escravo deles, porque na verdade isso é um processo de escravização. Então, nós não estamos nem um pouco afastados do dilema primitivo aqui comentado sobre os estoicos e os hedonistas, sobre a visão de Sócrates em relação ao mundo em que ele se encontrava, tentando erguer as criaturas, fazendo com que elas pensassem mais profundamente. E, em uma das primeiras falas que nós pudemos ter contato, daquele que foi sucessor de Bento XVI na Igreja Católica, o atual Papa, quando ele começou o seu pontificado, ele se refere a alguma coisa parecida, que diz que não é possível viver o cristianismo sem a cruz. Essa frase dele, dita logo no começo, é o que muitas pessoas estão tentando viver. Um cristianismo de almofada, um cristianismo sem sofrimentos, um cristianismo sem renúncias, um cristianismo de confortos e supérfluos, que é o que muitas vezes, em todos os caminhos cristãos, nós temos encontrado como questionamentos, como ambições. Pessoas que dizem servir a Jesus, mas estão, na verdade, mais interessadas em servir a si mesmas. Pessoas que sabem que é necessário ajudar o próximo, mas não fazem nada para sair de casa. É capaz de preferirem mandar o dinheiro do que ela mesma encostar a barriga na pia e preparar um prato de comida para alguém que está pedindo. Então, esse cristianismo sem a cruz não é o cristianismo de Jesus. A cruz significa o sacrifício, o esforço. Não nos esqueçamos que Jesus levou a cruz até o fim, não só a cruz de madeira, que é aquela que o prendeu, mas é a cruz de ter vivido entre nós, com pessoas ignorantes, com pessoas que não tinham muito conhecimento de nada, e ainda assim ensiná-los e deixar exemplos.
E essa é uma cruz, carregar a cruz da ignorância alheia, da maldade, da maledicência, daqueles que queriam pegá-lo em algum contrapé, em alguma contradição, que andavam por onde ele andava para puxar-lhe o tapete. Isso tudo é uma cruz muito mais pesada do que aquela de madeira. Porém, Jesus viveu isto e recomendou que todos nós vivêssemos. Este é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, disse ele. Então, quando nós nos devotamos a alguma coisa, perguntemo-nos por que estamos devotando, por que estamos entregando nossa saúde, nosso tempo, nossa inteligência, nosso dinheiro àquilo. Por quê? Por que nós estamos nos devotando ao consumismo? Por que não podemos ir ao shopping e não comprar nada? Você já fez esse teste? Desafie-se. Vá a um centro comercial, andar pelas vitrines e não comprar um figo podre, uma agulha, um alfinete e voltar para casa até mesmo sem tomar um lanche. Eu fui lá, vi um monte de coisa bonita e não comprei. Tive vontade? Ai, como eu tive vontade. E por que você teve vontade? Questione-se. Você precisa disto? Aquilo vai te fazer falta? Antes de você ter ido ao centro comercial, você não sentia falta. Depois que você foi ao shopping, você viu na vitrine, você começou a criar necessidades. E então, se você não dá fluência a essa aventura consumista, você volta para casa com o recurso guardado ainda para você. Mas muitas pessoas não resistem a isso, elas querem ter. É o vício de Mamon, o vício de estar se sentindo prazerosamente aquinhoado pelo objeto da vitrine. E então esta pessoa, quando não consegue aquilo que ela está cobiçando, ela acaba muitas vezes desiludida. Quando o seu time de futebol, a quem ela se devota tanto, perde. Quando ela queria comprar o carro que ela está querendo trocar o dela, mas não consegue, ela também se sente abatida. Quando ela não consegue comprar a roupa mais da moda e ela está lutando, ou ela quer fazer prestação, mas não tem o dinheiro necessário, e então ela se sente frustrada. Quando ela quer ter uma aparência que já não é mais a esbelta, a bela, e não existe cirurgia plástica que consiga trazer juventude, ela também está desiludida. E tudo por quê? Porque ela está tentando viver, apesar de dizer que ela serve o Senhor, ela está homenageando as coisas do mundo. Então, a desilusão é própria de quando nós estamos vivendo em contradição àquilo que nós acreditamos. Se você é materialista, não tem problema, vá fazer o que você gosta, viva assim, você vai se sentir preenchido pelas suas conquistas. Agora, quando você não consegue as conquistas que o materialista está pedindo, você vai entrar em parafuso. Agora, quando você é cristão e você precisa viver no mundo, mesmo assim você precisa trabalhar, você pode ter os sonhos, pode concretizá-los, pode trabalhar e trocar o carro, pode fazer uma cirurgia plástica, não há problema nisso. Porém, quando você não conseguir isto, você vai entender que isso não é essencial, que isso é um teste para a sua vaidade, para a sua ambição, para o seu modo de ser arrogante, para você desenvolver humildade. Então você terá uma postura menos agressiva com você mesmo e com os outros. Você não abrirá espaço mental, Solange, para tomar caminhos perigosos do furto, da corrupção, do passar a perna nos outros, para, com a desculpa de levar para casa, você tomar o que não te pertence. Todas estas coisas poderão ser adotadas quando você entende que é melhor servir a Deus do que as riquezas, ou do que os conceitos próprios de Mamon, que não são só conceitos de dinheiro, não. São conceitos de beleza mundana, são conceitos de importância social, de realce da coletividade, de poder em determinadas posições, não é mesmo? Isso mesmo, pode continuar. Então, todas estas visões de mundo ligadas à matéria são aquelas que produzem
decepções para o espírito. E, de verdade, na doutrina espírita isso também acontece. Nós temos no movimento espírita, muitas vezes, pessoas que querem ser espíritas do centro espírita. Então eu pergunto a você, que é espírita, quanto tempo faz que você não visita uma favela? Que você não entra num barraco? Quanto tempo faz que você não vai à cabeceira de um doente, numa casa sórdida, fazer uma prece por ele? Quanto tempo que você não para na rua onde você mora ou por onde você anda para conversar com um pedinte? Para saber da sua necessidade, não é para lhe dar dinheiro, mas é para escutá-lo, para ver o que ele precisa. Quanto tempo faz que nós estamos pensando na doutrina como uma coisa filosófica e cerebral e estamos esquecendo daquilo que significa compartilhar a dor alheia? E não será dentro da casa espírita que nós vamos encontrar a salvação, porque muitos estão no espiritismo, como muitos católicos vão na igreja, ou muitos evangélicos vão no culto, esperando que aquilo seja o suficiente, sem entendermos que, na verdade, o que é suficiente e o que basta não é a frequência à igreja, não é frequentar o centro espírita. O que basta é você se tornar humano, bom, generoso, fraterno, verdadeiro. É você perder um pouco do seu descanso para encontrar-se com quem está precisando de um amparo. É de você sair da sua casa e ir lá visitar uma pessoa que está precisando, um vizinho, um parente, algum desconhecido que alguém lhe pediu para que você fosse ver. É aproximar-se da miséria. Porém, como disse o Francisco, o Papa, nós estamos querendo um cristianismo sem a cruz. Nós queremos um cristianismo assim, asséptico, higienizado, em que sabemos o que significa reencarnação, mas não queremos compartilhar a doença enquanto a pessoa está desencarnando. Sentir o mau cheiro da ferida aberta, não queremos, temos náusea. Então, naturalmente, seremos desiludidos sim com este devoto do livro, que vai produzir a consequência da surpresa do outro lado. Será surpreendente. Porque, de verdade, perguntemos-nos se as coisas que nós homenageamos com nossa preocupação, com nossa busca, com a aquisição voluptuosa, se realmente elas estão a serviço do Cristo. Se elas realmente estão a serviço de um mundo diferente, um mundo melhor. Pessoas gastam fortunas com coisas inúteis e dão migalhas para as coisas importantes. Inverta isso, veja se você é capaz. Veja se você pode um dia não ir na reunião mediúnica para receber espíritos sofredores, porque você foi a um hospital, ou foi a um asilo, ou foi a uma creche, ver as criaturas sofredoras que estão encarnadas ainda, e se dedicou a elas. Isso sim. Você não vai à reunião mediúnica para ser o dialogador com entidades, dizer para as entidades terem paciência, perdoarem. Mas você não foi por quê? Porque você foi a um encontro onde você estaria em contato com pessoas difíceis, com pessoas problemáticas, para você desenvolver paciência com elas, para você compreendê-las. Tem pessoas que estão trabalhando em empresas onde o chefe é ríspido, é agressivo, é arrogante e a pessoa odeia. Aí à noite vai no centro espírita falar com as entidades. Não, tenha paciência. Perdoa as ofensas. Você não pode ter esse ódio. Ora bolas. Vai falar o que ela mesma não fez? Qual é o valor disto? É zero. É apenas uma filosofia mental, não é comportamental. Então, com isto, nós vamos chegar no devoto desiludido, que é o que Humberto de Campos nos está apresentando. Você pode falar alguma coisa aí? Eu só queria lembrar que o devoto desiludido, e tem um professor que diz que só se desilude quem se ilude. Então, se você está envolvido com essas questões que são ilusórias, como o André diz, você no final, lá adiante, você vai se desiludir, porque você não está se apegando a coisas
verdadeiras no sentido de coisas eternas, aquilo que perdura através dos tempos. Não, você está se apegando às coisas materiais, que são coisas que vêm e vão, e que não duram, não são eternas. Quando nós nos apegamos às coisas que são principais, que são válidas, que são eternamente válidas, vamos dizer assim, como conceitos, como posturas de vida e etc., nós não vamos nos desiludir lá no final. Então, só se desilude quem se ilude. Vamos ficar de olho aberto nisso. E é esse o título da nossa história, o devoto desiludido. Vamos entender por quê. O fato parece anedota, mas um amigo nos contou a pequena história que passamos para frente, assegurando que o relato dele se baseia na mais viva realidade. Emetério Rezende era um tipo de crente esquisito, fixado à ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava as boas obras e que a oração ainda era o melhor meio de se forrar a qualquer esforço. Descansar, descansar. Na cabeça dele, isso era um refrão mental incessante. O cumprimento de mínimo dever lhe surgia à vista por uma atividade sacrificial. E nas poucas obrigações que ele exercia, ele excusava-se, ele se desculpava, considerando-se um penitente desventurado, a lamentar-se por pequenas coisas, por bagatelas. Por isso mesmo, fantasiava o doce fazer nada para depois da morte do corpo físico. O dolce far niente dos italianos. Ele ficava pensando, eu quero morrer, porque de lado de lá não quero fazer nada. O reino celeste, a seu ver, se constituiria de espetáculos fascinantes junto de manjares deliciosos, fontes de leite e mel, frutos e flores a se revelarem por milagres constantes, enxameariam aqui e ali no Éden dos justos. Nessa expectativa, Rezende, ou Emetério Rezende, largou o corpo em idade muito adiantada, a prelibar, a sentir-se previamente inclinado a provar prazeres e mais prazeres, aqueles que ele estava sonhando. Com efeito, espírito desencarnado, logo após o grande transe, Emetério foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras que lhe eram afins, e aí encontrou o padrão de vida com que sonhara. Preguiça constante, envolvente, a coroar-se de festas sem sentido e a empanturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar. As semanas se sobrepunham às semanas, quando Emetério Rezende, que se supunha no céu, passou a se sentir castigado por terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluía que para isso lhe seria indispensável trabalhar. Eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar aqui só nessa festança. Esse verdadeiro centro de prazer, essa casa de apostas, como se fosse como é que chama aqueles lugares que o povo fica jogando? Cassino, esses cassinos que são centros de prazer. Então, tomado de tédio e desilusão, não achava em si mesmo senão o anseio de mudança. Em face disso, esperou e esperou, e quando se viu à frente de um dos comandantes do estranho local, do estranho agrupamento espiritual, arriscou, solicitando: Meu amigo, escuta, eu quero agir, quero fazer alguma coisa, quero me melhorar, quero me esquecer. Peço transformação. É o que o Emetério falava para esse dirigente ali. E para onde deseja ir, Emetério? Indagou o interpelado, um pouco sarcástico.
Eu sonho a servir em favor de alguém. Nada encontro aqui para ser útil. Por piedade, Senhor, deixe-me seguir para o inferno, onde eu espero me movimentar-me e ser diferente. Pelo menos lá no inferno eu vou ter o que fazer. Foi então que o enigmático chefe sorriu e falou claramente: Emetério, você pede para descer ao inferno. Mas escute, meu caro, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar abnegação como você vive agora, onde é que você pensa que você já está? Onde? É a pergunta que Humberto nos deixa. Emetério, você já está no inferno, meu amigo. Você já está no ambiente de não fazer nada que você sempre sonhou. É você um dos cultivadores de mamon desde a terra. É onde você está agora. E que no plano espiritual está lá, naquele burgo espiritual que se afiniza por todas essas questões dos prazeres, do dolce far niente, né? Aquela situação de só aproveitar, só festas e alimentação farta, e chega uma hora que diz de festa em festa, festa em festa, e ele achava que estava no plano espiritual mais elevado, no paraíso. Falou, esse paraíso tá meio chato, né? Não aguento mais, é festa em cima de festa, não aguento mais essas comidas, eu preciso mudar essa vida. Quero me sacudir, fazer alguma coisa útil. Não tô aguentando, isso está muito vazio. Já pensou a surpresa de tantos religiosos que vão de cerimônia em cerimônia, cerimônia em cerimônia, senta e levanta, e dá o dízimo, e ouve a Bíblia, ou vai, e escuta a palestra, e dá o passe, e recebe passe, e de repente chega do lado de lá e vê, escuta, não tem mais nada para fazer, eu quero ir para os espíritos necessitados. Escuta, você já é um deles. Você está aqui agora. Na vida verdadeira, o que você fez de verdade a não ser ter frequentado? Você foi um alisador de banco. Quanto é que de Jesus entrou em você? É justamente a decepção que muitos de nós vamos ter. E eu aqui recomendo a leitura do livro Voltei, do irmão Jacó. O livro Voltei trata do irmão Jacó, que era espírita, que quando acorda do lado de lá, está cheio dos mesmos defeitos. E enquanto todos os seus amigos do mundo espiritual possuem luz própria, ele denuncia o seu atraso por não ter nenhuma luz. E isso o incomoda muito. Mas vai lá atrás, nós já lemos esse livro Voltei no nosso Alegria de Viver. Pega o livro você mesmo e leia, porque é muito interessante, porque se trata de um relato de alguém que na Terra havia sido espírita. André Luiz não foi espírita. Então, o que aconteceu com André Luiz, lá em Nosso Lar e nas obras que vieram depois, é próprio de quem nunca frequentou, não conhecia. Mas o irmão Jacó, esse não, esse era espírita. Dá uma olhadinha lá. Mas... e não adianta a gente ficar só orando. Como ele disse aqui no final, o orientador disse para ele, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, quer dizer, responsabilidade nós temos que ter, disciplina nós temos que ter, trabalho nós temos que realizar, sem qualquer necessidade de praticar abnegação, ou seja, você esquecer de si mesmo em benefício do outro. Quer dizer, são todas essas ferramentas que nós utilizamos, que ele poderia ter utilizado enquanto estava encarnado, para promover essa melhora, essa evolução de si mesmo. E já que ele não fez nada, o que nos resta realmente é o que restou para o nosso companheiro. Você já está no lugar onde você sempre quis, né? No vazio do nada. Então, agora, o teu negócio é mudar para outro departamento, fazendo outras coisas, né? Ele queria ir para o inferno para ajudar. Imagina isso, sem notar que ele já estava no inferno, né? Muitas pessoas vão para as igrejas, quero agora ir para o céu, mas continuam sendo maldosos, saem da igreja com raiva do vizinho, falando mal de quem foi, reparando na roupa que a fulano estava usando. Foi fazer o que na igreja? Né? E só para lembrar aqui que no começo dessa história, olha o que Humberto diz. O fato parece anedota, parece uma piada, mas um amigo nos contou a pequena história que passamos à frente, que ele está contando, garantindo que o relato se baseia na mais viva realidade. Isso é um fato real. Isso aí. Interessante. Vamos esperar você agora no próximo, hein? Alegria de Viver, Estante da Vida, não é? Continuaremos.
Um grande abraço e até o próximo. Tchau, gente. Beijo.